Meus irmãos e minhas irmãs, nos reunimos nesta sexta-feira para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje que nós lemos então o Evangelista São João no capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lemos nesta sexta-feira o capítulo 21 do Evangelista São João, onde ele nos narra então esse diálogo de Jesus Cristo com Simão Pedro. Cristo que volta-se para Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E nós vemos então esta pergunta de Jesus Cristo que se repete por 3 vezes. Muitas vezes nós olhamos isso e até no nosso imaginário popular pensamos que Cristo pergunta a Simão por 3 vezes se ele o amava, porque Pedro havia negado Jesus Cristo 3 vezes antes da crucificação. Mas isso acontece justamente porque a nossa tradução no Brasil coloca a pergunta de Jesus Cristo como sendo sempre a mesma, e a resposta de Pedro também como sendo sempre a mesma, ou seja, Cristo que pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro que responde: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas a bem da verdade não é isto que acontece. Pedro ainda não está pronto para dar o pleno passo do amor, porque em outras traduções, em outras línguas, e tentaremos traduzir de uma forma a ser entendido no nosso português, Pedro não responde a Jesus que o ama, mas que lhe quer bem. Amar e querer bem são 2 realidades diferentes. Então, por 2 vezes, Cristo pergunta: Pedro, me amas? E Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te quero bem. No italiano, che ti voglio bene. Entretanto, nós vemos no final, na terceira pergunta, Cristo que muda a sua pergunta. Não pergunta mais: Pedro, me amas? Mas: Pedro, me queres bem? E Pedro mais uma vez responde: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te quero bem. É interessante percebermos que ainda que Pedro não esteja pronto a dar a resposta que Cristo esperava, Cristo ainda lhe chama para que possa apacentar as suas ovelhas, para que possa conduzir a igreja. E assim confia a Pedro a condução da igreja e lhe chama mais uma vez ao seu seguimento, quando ao final diz: Segue-me. E assim acontece conosco também. Às vezes nós não sabemos, não compreendemos, não somos capazes ainda de dar a resposta definitiva à palavra de Deus, de darmos a resposta definitiva ao seguimento de Cristo, mas mesmo assim Ele continua nos chamando e vem ao nosso encontro de modo que nós o possamos compreender. É necessário unicamente que nós possamos abrir a nossa mente, possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir e entender aquilo que Cristo pede de nós. E assim, do mesmo modo que Cristo acolhe Pedro, ainda que não seja capaz de ter aquela fé de dizer: Sim, Senhor, eu te amo, também Cristo nos acolhe na nossa pequenez,
para que através do nosso seguimento a Ele, nós possamos de fato crescer na fé e depois possamos testemunhar o nosso amor. O próprio Cristo nos diz que não existe quem tenha um amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. E com certeza Pedro aprendeu esse amor de Deus, porque foi capaz de dar a sua vida por causa de Cristo e do seu Evangelho. E nós também somos convidados então no nosso dia a dia a crescer no amor de Deus, a crescer no amor de Cristo. E cresceremos neste amor vivendo aquele que é o convite que hoje Cristo faz a Pedro e a cada um de nós. Segue-me. Oremos. Ó Deus, pela glorificação do vosso Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, nos abristes as portas da eternidade. Concedei, nós os pedimos, que a participação em tão grande dom aumente o nosso fervor e faça crescer a nossa fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.